Olá a todos! Sejam bem-vindos a mais uma sessão Fala Educador. Meu nome é Alípio Rodrigues Pines Jr. e estarei com vocês falando sobre lazer e adolescência, conceituação e possibilidades de intervenção. Antes de mais nada, eu queria me desculpar com vocês, pois todas as terças-feiras nós temos feito no nosso canal do YouTube, junto com a página do Facebook, da Brincadeiras e Jogos, um vídeo em live, mas eu estarei nesse horário em reunião acadêmica na universidade onde leciono, então não posso estar ao vivo com vocês, mas você que está assistindo o vídeo, acesse, veja e pode deixar suas dúvidas que eu vou respondendo assim que eu puder, tá bom? Vamos nos comunicando. Bom, sou formado em Educação Física, sou professor universitário, sou formado também em Lazer e Turismo, meu mestrado também foi nessa área, na área de Ciências da Atividade Física, na USP Leste, estudando a questão do lazer, a adolescência e a atividade física. Então, me sinto bem à vontade para falar um pouquinho sobre esse tema, o qual, para muitas pessoas, pode ser um pouquinho tenebroso falar sobre trabalhar com os adolescentes, não é? Então aqui eu vou dar algumas sugestões de atividades, mas também pautadas em algumas conceituações, para que você tenha amparo, para que você tenha subsídio para poder trabalhar com essa faixa etária, ok? Então, antes de mais nada, falar rapidamente sobre a adolescência. É um período que a gente pode falar de uma certa transição, não só cronológica, mas de amadurecimento, onde essa pessoa, vou considerar como um jovem, esse jovem está passando da idade considerada como criança e chegando a uma idade adulta. Para ele, muitas vezes ele é podado e muitas vezes fala-se que ele não pode fazer determinadas coisas porque ele ainda é muito novo, mas ele tem que deixar de fazer outras coisas porque ele está velho demais. E isso causa uma certa confusão, um certo conflito na cabeça desse jovem. Então esse período de amadurecimento é extremamente importante. Vamos a algumas características e vocês vão vendo se isso bate com algumas pessoas que vocês conhecem. Eles têm uma necessidade de autoafirmação, ou seja, eles precisam se conhecer, eles estão formando a sua identidade ainda. E por ter essa necessidade de se autoafirmar, é onde os grupos, as chamadas tribos, né? Mas vamos colocar essa tribo entre aspas, que é muito bem estudada na antropologia, essas tribos acabam se formando, tribos de interesse. Então você tem as tribos dos skatistas, dos regueiros, dos roqueiros, das pessoas que praticam algum esporte, das pessoas que gostam de estudar, entre outras. Você tem essa junção de pessoas em grupos em prol de um mesmo interesse. E por que isso acontece? Justamente porque esse jovem está buscando a sua caracterização, ele está buscando formar a sua identidade. Então, ele se junta a pessoas que têm o mesmo interesse para saber se o que ele está fazendo é bom ou ruim. E também vale frisar que essas junções podem ser para coisas boas como também para coisas ruins. Isso pode acontecer também dentro dessa faixa etária, onde há as experimentações. E o que isso traz para nós? Bom, imagino que você, educador, possa ter passado por algum momento em ter que lidar com esses jovens nessa transição, e aí você vai ver que são mais ou menos os alunos que estão no segundo ciclo do Fundamental 2, ali 8º, 9º ano, e no ensino médio, né? Pois bem, muitas vezes eles podem tentar bater de frente com você, te enfrentar. Por que isso? Lembra que a gente falou da autoafirmação? Então, ele vai tentar bater de frente com alguma autoridade, confrontar alguma autoridade, para tentar ganhar notoriedade no grupo. Aí o grupo fala, caraca, ele enfrentou o professor, vou seguir ele. Ele se torna uma referência. Então muitas vezes esses confrontos com autoridades, seja professor, coordenador, diretor, podem acontecer. E isso é justamente porque ele está tentando buscar uma autoafirmação perante o grupo. O que fazer nesse caso? Bom, pensando nisso, tente dialogar com esse jovem.
justamente porque ele não tem ainda essa formação da sua identidade definida. Então, ele é muito influenciável. Vamos falar um pouquinho disso mais para frente. Se você consegue ganhar a confiança dele logo cedo, fica muito mais fácil de você poder trabalhar com ele no futuro. Então, uma grande arma que nós educadores precisamos ter e usar ao nosso favor é o diálogo, principalmente com essa faixa etária. Tente conhecer os interesses deles, tente conhecer algumas características, preste atenção, esteja com a escuta em dia, abra o canal auditivo e ouça o que eles têm a dizer de fato, porque você pode tentar pegar coisas interessantes e utilizá-las ao seu favor. Uma outra característica, e aí é importante, já entrando nas questões de possíveis atividades de lazer para esse público. Pensando nesse público, eu recomendo muito que vocês que estão assistindo também vejam a live que está gravada, mas foi feita pelo professor Tiago Aquino Paçoca, o qual ele falou do planejamento de atividades recreativas, trazendo uma conceituação chamada de conteúdos ou interesses culturais do lazer. Lá ele vai falar justamente que o adolescente tem grande interesse em 3 áreas dentre as 8 que são mais estudadas recentemente dentro dessa categoria. Os interesses virtuais, os interesses sociais e o interesse chamado de pornolazer. O que seria isso então? Vamos lá. Essa juventude é altamente tecnológica. Eles usam o smartphone, eles usam da tecnologia com uma facilidade muito maior do que as outras gerações. Isso é bom ou é ruim? Tudo depende de você. Vou dar algumas dicas do que você pode fazer para trazer essa questão da tecnologia e eles para próximo de você. E a parte social? Bom, falamos que eles têm interesse em estar em grupos reunidos. Portanto, atividades que sejam em grupos ou que requerem essa união de pessoas, dá muito certo com esses jovens. Eles têm uma forte tendência, por conta dos grupos, de gostar de determinadas atividades, principalmente de cunho cultural artístico. Então você vai ver que de repente tem um adolescente que gosta de tocar violão. Faça uma roda de violão, deixa ele tocar, vai cantando junto com a galera, porque isso, além de ser artístico, também é social. Você está unindo o pessoal. Já é uma dica número 1 de atividade que você pode fazer. Pense sempre no grupo para que a atividade possa dar mais certo, tá bom? Uma outra coisa que também vale a pena ser dita. A gente ouve falar que os adolescentes adoram atividade física. Vamos pensar. Se esse jovem não teve uma base na sua infância, dificilmente ele será um adolescente que gosta de atividade física. Se ele é um adolescente que já teve uma base na sua infância, é muito mais fácil de gostar de atividade física. Qual que é outra forma de fazer com que esse jovem seja atraído para a atividade física, caso você queira fazê-lo? Simples. Você tem que pensar também na questão estética. Estética? Sim. Vamos lá. Muitas vezes você vai ver que algumas propagandas, principalmente de modalidades de atividade física em academias que estão na moda, passam a imagem de corpos definidos, saudáveis, e isso atrai muito a atenção desses jovens que querem ter esse tipo de corpo para atrair a atenção da pessoa que ela gosta, não é mesmo? Então, se for por esse motivo, você consegue cativar e fazer com que o jovem pratique alguma atividade física. Se ele não teve uma base anterior, isso precisa ficar bem claro. Se não, o que você pode fazer? Nós falamos do pornolazer e das atividades virtuais e das sociais. Sociais a gente já deu um exemplo, mas nós vamos retomar. Pense no pornolazer não como só atividades sexuais, mas pensando na questão da conquista e da sedução dentro de uma atividade. Como que isso pode ser feito? Lembra que da parte artística eles também, cultural, eles estão dentro também. Nós fizemos 2 atividades que deu muito certo, uma do pornolazer e uma do virtual. Olha só a dica. Primeira do pornolazer.
Nós fizemos uma atividade chamada declaração improvisada. O que é isso? Você seleciona duas pessoas, independente de quem sejam, e essas pessoas vão ter que se declarar uma para a outra. Uma tem que fazer uma declaração para a outra. Cada um vai ter 1 minuto para fazer essa declaração. Porém, não é só se declarar. Você vai ter separado previamente e dentro de uma sacola alguns objetos que você pode trazer que são os mais inusitados possíveis. Você pode trazer chave, guarda-chuva, carregador de celular, perfume. Traga o que você tiver à disposição e pensar na hora. Enquanto você estiver fazendo, enquanto você avisar a eles que eles têm o tempo para fazer a declaração, você vai puxando os objetos da sacola e quem estiver fazendo a declaração tem que incorporar ou o nome do objeto ou a sua utilidade dentro da declaração dele. E aí você vai contabilizando quantos objetos essa pessoa conseguiu utilizar. Ganha o jogo aquele que conseguir utilizar mais objetos dentro da declaração. Olha, as experiências são muito positivas. É um jogo muito legal que traz a questão do improviso, e isso está muito na moda. Você vê diversos programas de humor utilizando da linguagem do improviso, mas também você traz a questão da conquista, da sedução através da declaração que o outro tem que fazer. E eles vão estar em grupo fazendo isso, então os resultados são positivos. Tentem fazer e depois, quem fizer, me conte como foi a reação do público, tá bom? Um outro jogo que vocês podem fazer e dá muito certo também é um caça ao tesouro. Bom, mas caça ao tesouro a gente já faz, já conheço. Experimente utilizar a tecnologia ao favor de vocês. Olha só, utilize o WhatsApp para fazer o jogo. Como assim? Vamos lá. Divida em grupos, e aí você pode fazer 2, 3 grupos, dependendo da quantidade de pessoas que tiver. Pode fazer grupos grandes também, 2 grupos de 20, 30. Faça como você achar que ficar melhor. Divida em grupo e peça para que cada grupo designe um líder. Esse líder passará a você o número do WhatsApp dele. Você deixará anotado e você vai falar que as pistas serão passadas através do WhatsApp. Mas que pistas são essas? Bom, antes de começar o jogo, você faz uma vistoria ou faz um passeio pelo local e tira foto de algumas partes, de alguns cantinhos do local que você considera interessante. Deixa guardado na sua galeria do seu celular. Perfeito. Assim que você começar o jogo, você vai mandar no WhatsApp do líder a foto do primeiro local. E aí você vai pedir a tarefa, que pode ser tirar uma selfie a mais engraçada possível naquele local. Você pode pedir para que o grupo vá até aquele local e grave todo mundo cantando uma música que comece com a palavra amor, por exemplo. Todos têm que cantar uma música, gravar e mandar para poder validar. Ou você pode fazer que eles façam uma declaração de algum poema, algum texto, grave em áudio e mande para você. Então você pode explorar a questão da imagem, do vídeo e do áudio que o WhatsApp te dá para você poder fazer a validação daquele posto. Muito bem, validou o posto, você manda a foto do segundo local e assim por diante. Vence o jogo não somente o grupo que cumprir todas as tarefas primeiro, mas que cumpri-las da melhor maneira possível. O mais criativo, o mais engraçado, e aí você coloca os critérios. Veja como você consegue trazer a virtualidade, que é uma coisa que eles têm uma grande aptidão em utilizar, ao seu favor, ao realizar a atividade. Isso é fantástico, nós já fizemos tanto com adolescentes como com adultos e dá muito certo. Veja, você tem um smartphone. Ah, mas eu não tenho smartphone que tem acesso ao 3G. Não tem problema. Você pode selecionar um dos jovens, um dos adolescentes, para que seja um líder da atividade. E aí ele vai mandar as imagens para os demais. Então você utiliza uma pessoa também para ficar ao seu favor. Ah, Alípio, mas eu não consigo, não tem internet no local, o que a gente faz? Não tem problema. Com certeza eles vão ter um celular à disposição deles. O que você faz?
De repente você, antes de começar as atividades, no planejamento, você já tira as fotos antes, você pode imprimi-las, deixa elas plastificadas para que você tenha elas com uma longa duração, e aí você coloca um local para ser o posto principal, que é onde você vai estar. Você mostra a foto para eles, eles podem tirar a foto no celular deles, e aí eles levam a foto deles junto com eles, para eles acharem o local, gravam, cumprem a tarefa que você propor, voltam para o posto onde você está, mostra se valeu ou não, e aí você valida e mostra a próxima. São alternativas que você pode trazer e utilizar a tecnologia ao seu favor. Então, gente, aqui foram algumas ideias do que você pode fazer com os adolescentes, mas pensem principalmente na característica deles. Se eles gostam de dançar, por que não fazer uma atividade em que você possa trazer a dança ao favor? Ah, mas eu não sei dançar. Utilize eles com a própria referência. Você vai dar protagonismo a eles, que é o que eles estão buscando na autoafirmação de grupo. E aí ele vira a referência daquela dança, a referência daquele estilo musical, e por aí vai. Lembre-se, para os adolescentes o que funciona muito bem é um bom diálogo, entenda as necessidades e os anseios que eles têm, porque eles têm necessidade de serem ouvidos, e traga isso ao seu favor. Espero ter ajudado com algumas dessas dicas e fico à disposição para que você possa dialogar junto comigo e a gente possa trocar figurinhas nisso. O meu e-mail, caso alguém queira entrar em contato, é alipio.rodrigues@gmail.com. Entre em contato, estou à disposição para ajudar vocês, tá bom? Muito obrigado e até a próxima!